para eles, né, no sentido de todas as aeronaves que estão cruzando, estão à frente, mais alto, mais baixo. Quer dizer, além do que, eu tenho a impressão que isso também, para os controladores, deve cair do céu, que também deve ajudá-los uma barbaridade, principalmente num centro, né, num terminal tão congestionado, como por exemplo o de São Paulo. E muita gente até tem muita preocupação, puxa, mas tem cada vez mais avião em cima. Então hoje vocês vão conhecer um pouquinho desse instrumento. Comandante, realmente estava fazendo falta um instrumento como esse, hein, comandante? Estava, e já tem alguns países do mundo que é obrigatório ter o TICAS, como, vamos usar essa sigla, que você já sabe o que significa, que nada mais é do equipamento que ele vai identificar, no caso nosso, ele já dá na tela direto da navegação, então onde você está localizado, ele te dá a posição de cada aeronave, qual é o nível que ela está em relação a você, se ela está mais alta, se ela está mais baixa, se ela está no mesmo nível, se ela está vindo em direção a você ou não. Isso é uma beleza, porque, primeiro, nós, em novembro, ficamos mais tranquilos, porque os controladores de tráfego aéreo, eles estão trabalhando, um trabalho excepcional, muito bonito, porém, são todos homens e nós somos máquinas fadadas a erros, Claro, certo? claro. E aquilo, esse tipo de equipamento já nos favoreceu evitar vários problemas no ar ou com outras aeronaves ou não, e que realmente nos ajuda muito. Eu já tive 2 avisos desses, que em função de algumas áreas mortas, que às vezes pode acontecer quando o cara, por exemplo, ele muda de um setor para outro, por exemplo, o aviador está falando com o controle de São Paulo, ou seja, com uma área referente a São Paulo. Aí manda passar para uma outra área de comunicação, por exemplo, Curitiba ou Brasília. Então foge da atuação de responsabilidade de cada um. Nesse meio termo, nesse meio do caminho, às vezes fica fora. Nenhum é responsável, nem outro setor responsável. E às vezes tem uma mensagem de outro órgão e que realmente há um conflito, ou então às vezes má interpretação da mensagem emanada pelo órgão, porque você sabe que hoje o nível de comunicação é muito rápido. É verdade, cada vez está se falando menos. Está se falando menos e tem que ser muito objetivo e claro. E com esse intuito é que às vezes há interpretação errada de uma das partes. E pode ocorrer, não tem como não deixar que isso evite, né? E esse equipamento realmente tem ajudado muito, não só nós, mas como os controladores também. Então vamos fazer uma coisa, comandante, vamos matar a curiosidade do pessoal. Vocês vão conhecer o TICAS e o comandante Dantas vai explicar o funcionamento dele. Vamos lá. Bom, vocês podem ver, essa é uma fita da Boeing, onde eles estão comentando que cada vez mais o tráfego aéreo está aumentando, transportes de passageiros e de carga, e a necessidade de um equipamento que ele realmente faça a separação desses tráfegos independente do sistema de controle de tráfego aéreo. Ou melhor, que ajude, inclusive, o sistema de controle de tráfego aéreo. O aparelho de TICAS, praticamente hoje, ele é usado como, vamos dizer, um backup, como eles falam, até para o sistema de operação de visual ou do próprio sistema de controle de tráfego, que seria um auxílio a eles. Nós temos alguns gráficos aqui, onde eles mostram realmente qual é a eficiência e como é que ele funciona. Primeiro, ele conversa entre os 2 transponders das aeronaves. A aeronave sem transponder não tem como fazer a identificação do TICAS, onde ele determina a distância, a proa e a altitude onde estão os aviões e qual é a razão em que eles vão se aproximar. Então, ele faz realmente, ele analisa a velocidade de cada aeronave com a proa e a altitude, e no ponto de cruzamento das aeronaves, ele determina com uma razão aproximadamente 40 segundos, quando elas vão se cruzar, se estiver dentro de uma altitude segura, ele então só avisa, tanto é que Traffic Advisory, ele só avisa que está tendo um cruzamento de aeronaves dentro de uma altitude segura. Como vocês podem ver lá, 40 segundos, então é onde fecha o ponto de cruzamento deles, ele então faz um aviso que você está... Então as aeronaves continuam e cruzam sem problemas com atitude de segurança. Ele diz aí que o aviso de tráfego, então ele faz uma procura e para evitar chances dessas aeronaves por acaso se colidirem, caso tenha algum dentro desses
critérios pré-requisitos. O aviso de resolução é realmente quando você está fora de uma separação de segurança. Então, por exemplo, com 25 segundos antes do cruzamento desse tráfego que ele já fez esse cálculo, ele faz um aviso efetivo de separação de tráfego. No caso aí, ele pediu para subir, uma aeronave deverá subir e a outra descer, ou pelo menos tem que haver uma separação de tráfego entre as duas. No caso, ele também pode analisar 3 aeronaves vindo de situações bem diferentes, que vocês podem analisar, onde ele vai mandar uma aeronave subir, a outra descer e a que está no meio manter o mesmo nível. Todo o sistema de UTCAS, como já foi dito agora há pouco, está vinculado ao sistema de transponder. E coloca-se então, como vocês viram lá, de Traffic Advisory e de Traffic Resolution Advisor. Que tem que ser colocado, está acoplado ao sistema de transponder. As informações do UTCAS, no caso específico dessa aeronave, ele está dizendo que pode ser, as informações vêm do EFIS, ou seja, do Electronic Flight System Indicator, ou então do CLIMB, o famoso CLIMB, né? Ou vem do nosso painel de controle. Então ele diz aonde, como é importante você, no painel de controle, você ter o botão de Traffic Control, onde lá está UTCAS, para apertar aquele botãozinho que o rapaz está apertando, onde vai te mostrar aí, no caso, no nosso EFIS, Electronic Flight Instrument System, que significa o EFIS, aonde vocês podem ver o losangozinho, a aeronave se aproximando. Essa aí é, no caso do UTCAS, está acoplado a um climb, a um vertical speed, como eles falam, né? Então ele dá as duas colocações, ou no Electronic Flight Instrument System, ou num vertical speed, ou seja, num climb. Aí no caso, como ele está mostrando, é a nossa tela, onde embaixo você tem um risco e embaixo um triângulozinho. Aquele triângulozinho com risco embaixo da tela é a nossa aeronave. E os losangos ao lado esquerdo ou direito daquela linha que nós vimos, aparecem esses losangos e com esses números, onde é menos, no caso menos 20, será menos 2.000 pés. No caso, se estiver acima da gente, ele vai mostrar mais 2.000 pés, por exemplo. E aí, no caso, a flechinha indica que ele está abaixo do nosso tráfego a 2.000 pés. Então aí, vocês estão vendo com o próprio losango, com sinal de mais, indica então que ele está acima da nossa aeronave, no caso a 1.400 pés. Como já foi dito, você vê tanto para, se estiver positivo, está acima, negativo, está abaixo, a flecha também indica a posição da aeronave. Aí está outra vez no EFIS, a demonstração do EFIS, onde vocês veem a aeronave nossa, o triângulo lá embaixo, e o triângulo losango com menos 12 ali, é o tráfego se aproximando. Quando ele fica branco, ou seja, ele começa, então tem um aviso. Como vocês estão vendo ali, com 40 segundos da cruzamento das aeronaves, ele vai dar só o alerta de tráfego, porque vai haver um cruzamento seguro. Ele então anuncia um cruzamento seguro. No caso, vocês viram que era branco o losango lá, agora aí no caso ele já está em cor âmbar, cor de laranja, e redondo. Vocês podem ver que a diferença de altitude entre o nosso aeronave, o cruzamento que ele vai dar da linha, já é de menos de 1.000 pés, então já não é uma altitude segura. Onde então ele daqui a pouco ele vai dar um aviso de resolução, ou seja, eu vou cruzar as duas aeronaves a menos de 1.000 pés, então ele vai pedir uma manobra evasiva, ou seja, após essa manobra evasiva, a cor, e daí tudo certinho, a cor do losango muda. Estão vendo agora que nessa situação não tem uma altitude de segurança, então ele está reforçando aqui que está falando, onde com 25 segundos antes do cruzamento, se ele realmente perceber que não dá uma altitude segura no cruzamento, ele vai mandar subir, no caso, uma das aeronaves, ou ele pode também mandar descer, no caso ele estava falando que ia mandar subir, onde é mostrado no nosso horizonte artificial
qual é a resolução. Aquele vermelho tipo de um trapézio, a ponta dele é onde nós vamos ter que localizar, mandar a aeronave para aquele ponto. Vocês podem ver aquilo que eu comentei há pouco, como mudou a cor, agora é vermelho, não é mais âmbar, e realmente há um perigo de colisão, porque já é vermelha. Ele vai então mandar com que aquele cruz que vocês estão vendo ali vai ter que subir até encontrar com a ponta do trapéziozinho em cima. Quando essa manobra evasiva for concluída, ele mesmo vai dizer que está ok. Olha lá, vocês podem ver que o da crossbar, onde aquela violeta ali está em cima do trapéziozinho vermelho. No caso, quando for com o climb, estiver acoplado ao climb, é até melhor que ele vai te mostrar só a cor vermelha e você tem que direcionar a aeronave onde está o verde. Vocês podem ver agora que quando acabou a manobra evasiva, ele vai mudar e vai então dizer que está completa a manobra e vai mudar de cor, dizendo que então foi concluída com sucesso a manobra evasiva. E aí volta normalmente, suavemente, a nossa condição de voo normal novamente. Ou em curva, ele está dizendo agora em curva, o que pode ocorrer também, mesma situação, vocês podem ver quando completa a manobra, o que ele fala, porque você pode fazer, em vez de sair para a esquerda ou para a direita, subindo. Ele está dizendo aí que, sobre as vantagens do TCAS, a necessidade dele, e, como eu comentei, agora ele está falando sobre o descer. Ó. Vocês podem ver que a ponta do trapézio agora está invertido. Ele está dando uma manobra evasiva para descer a nave, não mais para subir. Isso ele vai ser decidido em função da aceleração das duas aeronaves, da velocidade com que as duas estão se deslocando para o mesmo ponto, que ele já é predeterminado. Vocês vejam lá. Como você está descendo, você está acelerando demais a aeronave, ele também pede para você monitorar a sua velocidade. Quando você passa, que acabou a manobra, então ele diz que está ok e retorna à condição que você estava normal. É um aparelho inteligente, ele é realmente muito útil para o nosso dia a dia e é muito fácil de interpretar, porque como se fosse uma leitura direta no que ele está mostrando. Só manda a aeronave onde ele mostra. No caso aí, num climb, se eu direcionar a aeronave para a faixa verde, ou seja, para 1.700 pés, como estava mostrando lá, é o que ele vai dar a manobra evasiva com sucesso. Ele está mais uma vez mostrando as manobras evasivas como tem que ser. E aqui ele está mostrando aqui numa condição de você estar para pouso, onde você está mandando subir. O que acontece? Você está próximo à pista, praticamente com o avião configurado para pouso. A tendência então normal é o que? Você fazer um procedimento de arremetida, que é uma manobra normal, como você vê que o piloto deu toda a potência, tirou o trem de pouso, como pediu agora, e o flap para essa condição. Então ele fez o quê? Uma arremetida. Arremeteu para não comprometer o pouso. É uma das condições, inclusive, que a gente arremete, é treinado para isso. E aí, no caso, ele estava totalmente instrumento e arremeteu em função de um aviso desse equipamento. Aí, no caso, ele recomenda que depois que fez a manobra evasiva, tenta restabelecer um contato visual, caso seja necessário, ou consiga, né, caso as condições de tempo assim permitam, né? E aí, então, ele vai dizer que sempre que estiver no solo, é recomendado deixar no sistema stand-by e é mostrado na nossa tela que o TCAS está desligado. Ele depois também recomenda que também pode ser selecionado o módulo de aviso e resolução apenas após a decolagem e que também tem outra condição, como vocês estão vendo agora, de aviso e resolução, que também pode ser operado numa decolagem apenas só a parte de aviso. É um
Aí é uma política que cada empresa adota a sua. No caso, nós aqui no Brasil, pelo menos as empresas, a maioria delas já deixa direto em Traffic Alert e Resolution Advisor, em função da necessidade do tráfego intenso, tráfego aéreo hoje nas terminais. Isso vale a cada política de cada empresa a utilização disso aí. Após o pouso, como é do transponder também é recomendado, eles também recomendam que coloque stand-by. Inclusive isso aí faz parte até do norma de tráfego aéreo, para evitar que também o controlador tenha essa informação com a aeronave no solo, atrapalhando assim a tela. Ele está então aí dizendo sobre aeronaves que por acaso não estão na proa, né? E a necessidade do transponder entre as aeronaves. Então, mais uma vez, ele vai dizer, o transponder tem a condição de identificar as aeronaves, mas tem 3 módulos. Tem um módulo que se dá altitude. As aeronaves que não têm esse módulo Charlie, como a gente fala, onde te dá a altitude, você não tem como reconhecer a altitude, você só tem o tráfego informando, sem condições de saber se está abaixo ou acima da gente. Então você vê que é diferente uma aeronave que tem um transponder com o módulo Charlie, como existe alguns helicópteros aqui. Ou quando a aeronave não tiver transponder, como ele está mostrando lá, ela nem mostra nada, você não tem informação nenhuma na sua tela. Então aí está a importância do transponder, que é um item de requisito de muita importância. Hoje nas nossas áreas de tráfego aéreo intenso, como São Paulo, Rio de Janeiro, as grandes terminais onde nós operamos, é obrigatório esse uso do transponder. E claro, com o TCAS auxilia muito, porque a gente sabe que o máximo que pode acontecer aqui em São Paulo, por exemplo, são os helicópteros que não têm às vezes o módulo de altitude, ou então tira isso aí para facilitar o tráfego, né? Então ele está mais uma vez comentando a importância do TCAS e você confiar nos avisos que ele fala, tanto de subir ou como descer. E da mesma forma da utilização, ele recomenda, por exemplo, como recomendou há pouco, caso você tenha um aviso desse, tire o piloto automático. Como vocês viram naquela parte de arremetida que ele fez, ele também tirou o piloto automático, tirou o autotrotter, levou o avião na mão, tirou todo o automatismo, para que você possa ter uma rápida resolução na sua manobra. E assim acreditando naquilo que o equipamento está te proporcionando em termos de avisos e recomendações. Que coisa, hein, comandante? Realmente é fantástico. Mas, sabe, comandante, vendo isso aí, quero que um dia o senhor venha aqui ao programa para falar, não vale dar risada, não vale dar, eu estou falando sério. Quero que o senhor venha ao programa para falar de urubu. Quando é que vamos ter um TCAS para urubu? Está precisando. Tá lá. Olha, a incidência de ingestão ou de batida de pássaro ultimamente tem sido um negócio assim, fora do normal. Você precisa ver estatisticamente a quantidade de injeção de pássaros que tem. Não, eu queria, comandante, que o senhor contasse uma coisa interessante, que eu tenho medo de eu contar, com assim, o cara tá louco, tá exagerando. Então eu queria que o senhor contasse. O 250 nós na terminal também é outro impacto do urubu no vidro. Também. Que explode o para-brisa. É verdade isso, comandante? É verdade. E você tem que usar sempre a parte do aquecimento do para-brisa. Por que ajuda o aquecimento do para-brisa abaixo da altitude? Pô, mas é quente, nem precisaria. Mas ele ajuda a flexibilizar o para-brisa, ele fica mais mole. Agora, uma outra coisa que é interessante, quando eu comecei na aviação, um dia um comandante falou para mim, liga o radar. Eu falei, mas para que o radar? Para espantar o pássaro, né? Eu me lembro que muitos aqui, ou poucos, sabem que realmente, por quê? O tipo de onda que o radar emite, ele deixa os pássaros normalmente zonzos. Então, nós temos uma orientação do seguinte, nas aproximações de pouso dos aeroportos, que a gente já sabe que tem esse tipo de concentração, por exemplo, o Galeão é um lugar característico que tem um matadouro próximo. Maceió também. Então já vem com o radar ligado e é realmente interessante. Quando você tem aquele bando de pássaros, quando você vem vindo com o radar ligado, você vê um desviando para cá, um desviando para lá, a probabilidade de você colidir com um pássaro é muito menor. Agora, outro dia aconteceu um troço interessante no Galeão. Eu posei, livrei a pista, estou na pista de táxi, indo para o pátio, fui obrigado a parar, porque tinha simplesmente um tapete branco de garças sobre a taxiway. Aí eu fui obrigado a chamar o pessoal do infraero para assustar os pássaros, quer dizer, eu fiquei parado, rendido, esperando quase 15 minutos para tirar as garças, estava um tapete branco. E o radar aí não adiantava, porque elas estavam paradas. Imagina.
É impressionante isso, né, gente? Até foi uma brincadeirinha essa história, mas realmente é uma coisa que, olha, deve ser uma preocupação muito grande. Natal, por exemplo, e outros lugares onde realmente essa concentração de OVNIs, né, realmente acaba atrapalhando a vida dos comandantes. E também, claro, o comandante estará aqui conosco para falar sobre um equipamento que eu gosto muito, que é o Ground Proximity Warning System, o radar de aproximação. Inclusive, quando mesmo dentro de uma camada você apontou o nariz dele, ele detectou terra, ele começa terrain, o comandante já sabe que, opa, olha, é fantástico, comandante, obrigado. A gente volta numa próxima oportunidade para que você conheça melhor os equipamentos que fazem parte da nossa aviação nos dias de hoje. Agora, você vai conhecer um pouco da família Boeing, né? Sei que você gosta mais dos menores, dos pequenos, dos babies, da linha 200, 300, 400, 500. Nós vamos mostrar todos. Vamos passar pelo 67, pelo 57, pelo 47, mas cada um ao seu tempo. Hoje vamos conhecer a linha de montagem, pelo menos um pedacinho dela, do mais recente, do mais atual, da última geração, né, da família Boeing, o Boeing 777. Divirta-se. Chegando dentro desse hangar monstruoso, você já viu o 777 aí, já com as pinturas oficiais, todo pintado nas cores da Boeing. É uma posição da Boeing em colocar no mercado, né, uma opção para os customers, para os clientes, uma aeronave entre o 767 e o 747, com algumas, claro, algumas, eu diria, enormes vantagens, principalmente com relação à manutenção. Essa aeronave, por exemplo, ela tem aí uma economia de quase 40%, isso com relação à parte de manutenção, com relação ao jogo 747-100 ao 747-200, né? É muito mais econômica, né? Um avião muito mais econômico, onde você leva a mesma quantidade de passageiros. Então você tem um custo por assento, né? Um custo operacional muito melhor, muito mais eficiente. Aí a linha de montagem, olha lá, os 777s todos, né? Lado a lado, aí a movimentação dentro do hangar, essa barbaridade de hangar, essa barbaridade. Não é que é para um, bota logo um monte, um do lado do outro, quer dizer, tem um transatlântico do lado do outro. Olha o trem de pouso, olha o tamanho dessa asa aí. Bom, de envergadura, né, para vocês terem uma ideia, são 60 metros, ponto 61 metros, são 61 metros de envergadura, tamanho de asa dele, né, para 63 metros de comprimento na versão 200 e 76 metros, com 10 metros a mais na versão 300, ou seja, o 777-200 e o 777-300. Um detalhe da cauda, 18 metros do pico do leme em cima até lá embaixo. Imagina se cair, o que fica ruim na hora que chegar, né? Lá embaixo. Você vai observando os detalhes aí, também da parte de gabaritação, dos ajustes finais da linha de montagem, toda essa movimentação dos guindastes aéreos, aí parte da fuselagem, né, esperando para receber o setor central. E exatamente aí, olha, os pontos de encaixe, tanto funcionários como engenheiros acompanham atentamente essa fase fundamental, né, está totalmente ligado à estrutura do equipamento. Ele é ajustado no gabarito e depois gabaritado é que as partes são encaixadas e fixadas, né? Até porque existe uma previsão para pequenas dilatações em função da pressurização a grandes altitudes. Isso não é só no 777, todas as aeronaves têm um pequeno problema de dilatação prevista, assim como também em todas as construções tem aquela previsão, né? O estádio nego reclama, quando a torcida pula balança, isso tem que prever, né, isso aí. Se não balancegue é perigoso. Então essa estrutura, essa mexida no material é perfeitamente prevista. Você vai acompanhando aí os detalhes da fixação dos componentes. Olha lá, a peça central recebendo, né, o encaixe da peça frontal e da parte traseira, o ajuste das asas, um trabalho preciso, né, acompanhado atentamente, até porque existe nesse momento uma grande responsabilidade de todos os funcionários envolvidos. Aí quando a peça principal central era deslocada, né, a caminho do gabarito, para que depois de posicionada ela possa receber as duas partes, a parte dianteira e traseira, no momento em que ele vai sendo fechado, né, após o acoplamento. E depois, aí, olha, o bico já com o lugar para a instalação dos
dos radares meteorológicos, a parte do trem dianteiro, você está vendo aí o porão do trem dianteiro, né? E as manobras precisas dos funcionários da Boeing em Seattle para essa parte fundamental do avião, a parte da conexão, né, das estruturas, né, todos os segmentos, central, dianteiro, traseiro, enfim, fixação do trem de pouso, fantástico em função da precisão, né? Isso é uma obra de arte, isso é uma obra de arte, isso é uma obra de arte. Isso, assim, tem que fazer vernissagem com o avião dele, tal a precisão. Não precisa dizer que eu trabalho com o 777, né? Até identifiquei no capacete. Impressionante o tamanho do hangar. Lembrando que a variação exatamente a nível de... Olha o ajuste. Então, olha o que ajusta. Você viu? Vai acertando ali no gabarito para ficar perfeitamente posicionado. É uma precisão fantástica. Olha lá, tem a parte traseira, do leme, parte toda da cauda. Lembrando as variações com relação à capacidade dos tanques, né? Toda a parte de turbinas ficam por conta da Pratt & Whitney, uma Pratt & Whitney 4000, ou no caso duas. Olha aí, já no momento depois daquela linha de montagem, vamos para o teste da aeronave em si, né? O Acceptance. Também ele leva turbinas General Electric GE90 ou Rolls-Royce a Trent 800. São várias as motorizações. No momento em que ele recebeu o V1, o Rotate, olha que Rotate suave. Olha como ele desprega tranquilinho do solo, olha lá. As Positive Climb Gear Up, comandado pelo que já vai guardando todo mundo no bojo. Depois a aeronave já estabilizada. E aí ele começa a receber uma série de solicitações por parte da tripulação, que depois vocês vão assistir numa outra fita, dentro do teste de voo, onde ele é mais judiado, uma série de perdas, recuperações, né, para se forçar bastante a estrutura. Vocês vão descer vocês vão acompanhar uma aproximação. Isso é para botar água na boca, vocês ficaram com bastante raiva de mim, viu? Vocês vão ver uma aproximação e um pouso com 777 totalmente glissado a 45 graus. Aí você diz assim, mas quando for bater no solo ele corrige. Corrige nada. Então é só para pôr água na boca. Então vamos deixando essas imagens aí para você. Aliás, hoje um programa de pôr água na boca, porque vai ter sequência e isso realmente é fundamental para que vocês possam sentir através dessas imagens, né, a precisão na construção dessas máquinas maravilhosas, as solicitações, as tripulações, o que fazem, os testes abusivos. Eu acho que isso tudo é uma coisa fantástica, excepcional nesse mundo maravilhoso da aviação, e a gente sempre está sempre muito feliz de poder mostrar isso para vocês. Olha que imagem linda aí do 777, nós, né? Exatamente por cima da fábrica, lá em Boeing Field, em Seattle, já quando ele é testado nas cores oficiais da fábrica, vem para essa aproximação maravilhosa, olha lá, todo flapeado, pitch um pouquinho mais em cima, né, narizinho erguido, vem para... Olha o trem, ó, já todo prontinho para tocar, ele tira os motores, apoia o trem principal, vai descendo o narizinho, já nesse momento já speed brakes, e a gente vai morrendo de vontade, mas tem mais. Lamentavelmente, amigos, nosso pouso está autorizado, já estamos na final, trem baixado, travado, nosso programa está chegando ao fim. Gostou? Foi bom o programa, né? No finalzinho do nosso programa, gostaria de fazer uma citação da revista Asas, né, no seu número 6, do Cláudio Lucchesi. Muito bonito, uma revista muito interessante, com matérias interessantes, e então, claro, mais voltada para o pessoal do segmento da aviação militar. Com muitas matérias interessantes, eu gostaria de destacar essa daqui, por exemplo, MAC, os matadores da península, né, com os aviões com aquelas pinturas camufladas, realmente muito bonito, muito interessante. Fotografias belíssimas. Temos aqui uma matéria também do Douglas A20K, o Havoc, o devastador da fábrica, enfim, para você que gosta, para você mais voltado para o segmento da aviação militar, Asas, imperdível. Meus amigos, domingo que vem tem mais, que pena, né? Está na hora de ir embora. Domingo que vem estaremos conversando com o comandante Paiva. O comandante Paiva voa um dos clássicos da nossa aviação, o glorioso Boeing 727-200, com muita coisa interessante para contar, quer dizer, desde a sua carreira, o início da sua carreira, sua formação, como é que ele foi parar na Vaspex, e como ele começou a voar, e hoje, 9 anos voando 727-200. Quanta coisa interessante ele tem para contar, né? Mas o mais importante é que domingo que vem nós estaremos juntos, contando sempre com a sua presença. Não esqueça, programa no ar,
uol.com.br.